Nos últimos dias, o Brasil tem sido chocado com a notícia de que uma menina de 10 anos foi engravidada pelo tio. E ela estava sendo estuprada pelo mesmo tio desde os seus 6 anos de idade. Isso levou a justiça a determinar, ou melhor, a autorizar o aborto. É aquele aborto previsto em lei em caso de estupro, em caso de violência sexual. Bom, não quero entrar em debate sobre o aborto, sobre o que a Bíblia diz sobre a vida. Bom, mas o que mais chocou a comunidade evangélica e também me deixou de, digamos, cabelos em pé, foi o debate sobre os decretos divinos e o estupro. Deus predestinou o estupro de crianças? É o que perguntou Rodrigo Caeté em seu Face. Aí ele diz em seu texto: Deus não quis que um tio estuprasse sua sobrinha criança e a engravidasse. Até aí tudo bem. Aí ele continua, mas ele controlou esse evento? Ele faz uma pergunta e responde com um retumbante sim. Sim, ou seja, Deus controlou o evento do estupro. Deus não queria, veja bem que incoerência absurda. Deus não quis que o tio estuprasse, mas ele controlou o evento. Isso não é incoerente? Aí ele diz: nada acontece sem o controle soberano de Deus. Ele continua em seu texto: eu sigo uma linha calvinista clássica que diz que os decretos de Deus são de 2 tipos: ativo e passivo. Ele não disse: eu sigo o ensino do profeta A, eu sigo o que a Bíblia diz no texto tal, eu sigo o que o apóstolo tal diz. Isso é muito interessante, porque em Atos está escrito que a igreja primitiva seguia as doutrinas dos apóstolos. Logo, toda e qualquer afirmação, inclusive qualquer conceito criado em teologia, deve ser coerente com o que a Bíblia diz. O próprio Paulo disse que não devemos ir além do que está escrito. Por isso, eu pergunto, onde está escrito na Bíblia os conceitos sobre decreto passivo? Não tem na Bíblia. Eles são usados para que as pessoas defendam seus pontos de vista. Vamos ver, decreto passivo. Deus atua permitindo que a maldade natural do homem ocorra. Se Deus permite que a maldade humana aconteça, eu pergunto, isso é permissão, decreto? Isso é vontade? Isso é o quê? É muito importante refletirmos sobre isso, porque quando se fala em decreto, nós estamos falando em ordem ou resolução emanada de autoridade superior ou instituição civil ou militar, leiga ou eclesiástica, tá certo? No caso de Deus, há decreto quando há uma vontade expressa ou uma decisão sobre o fato. Não pode haver decreto se não há vontade expressa ou ordem emanada. Aí ele responde: sim, mas Deus não decidiu, não há vontade expressa de Deus sobre isso. Por isso, é um decreto passivo. Deus é a parte passiva nisso. Mas, pelo amor de Deus, no mundo legal, a parte passiva também pode ser responsabilizada por determinado crime. No caso de Deus, Deus permitir algo acontecer é uma coisa. Agora, Deus sendo o responsável passivo por um decreto passivo que não existiu é outra coisa. Eu preciso muito bem embasar isso na Bíblia, né? Aquela teoria, né, que as pessoas defendem. Deus controla tudo. Será? Deus controla tudo mesmo? Diferente de dizer que Deus controla tudo é dizer Deus pode controlar tudo. Dizer que Deus pode controlar porque tem um poder é uma coisa. Dizer que Deus controla tudo é outra coisa bem diferente. Então, muito bem. Deus controla tudo? Deus controla o motorista que bebeu, foi pro trânsito e matou pessoas. Deus está no controle disso? Deus controla os demônios que usam pessoas para matarem. Deus controla isso? Deus controla os traficantes no tráfico de drogas. Se Deus controla tudo isso, então Deus também controla os criminosos quando se escondem da polícia? Deus também controla os bandidos do colarinho branco quando mentem à justiça? Deus está no controle de tudo isso? Então o diabo não precisa fazer nada. É isso que o Rodrigo Caeté está dizendo. Vou repetir. O que ele escreveu no seu primeiro parágrafo. Mas ele controlou esse evento? Sim. Se Deus controla passivamente, através de seus decretos passivos, tudo isso, então o diabo está sendo ajudado por Deus. E eu repito, não existe na Bíblia, em texto algum, não saiu da boca de nenhum profeta, de nenhum apóstolo, nem de Jesus, de nenhum discípulo dos apóstolos, nem de nenhum pai apostólico, esse ensinamento de decreto passivo, tá certo? É cúmulo do absurdo teológico
dizer que o evento do estupro foi controlado por Deus. A Bíblia diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas a Bíblia não diz que o pecado que abundou foi fruto de um decreto passivo de Deus. A Bíblia não diz isso. Não se esqueça também de clicar no link abaixo, que vai levar você para um livro digital, Fé versus Coronavírus, a batalha da fé contra o medo, a ansiedade humana, quem vencerá? É um livro que tem mais de 120 páginas e que tem fortalecido muita gente durante essa pandemia, tá bom?